Bem-vindo a mais um podcast Vida na Vida, o melhor podcast da sua vida. Que bom que você está aqui com a gente todo esse tempo. E nesse especial de mulheres, nesse mês maravilhoso, nós temos hoje uma super convidada. Maravilhosa, incrível, uma gigante. Enorme, enorme e que a gente ama muito. A gente ama quando ela prega, a gente ama quando a gente conversa com ela. Ela tem a risada muito legal, que a gente gosta muito. Tem a voz doce, né? Mas também é firme. Mas também é firme. E a gente estava falando dela, que a igreja toda ama. Quando eu digo igreja, não só um local, mas toda a Nova Vida ama essa pastora, essa mulher de Deus que é... Pastora Fernanda Duarte! Seja bem-vinda ao Vida na Vida. É uma honra ter você com a gente. É um privilégio nosso receber você aqui, uma grande amiga, querida. A gente já estava batendo um papinho aqui nos bastidores, né? Hoje ela veio companheira da Fabíola também, que é uma querida. E que prazer, que honra, um privilégio ter você aqui. E eu creio que hoje, né, esse programa vai abençoar muitas pessoas. Amém. E é isso. E aí, pai, fala um pouco de você. Eu agradeço, né? Eu agradeço o carinho. Tem sido muito especial estar aqui nessa manhã. A gente já trocou tanto, conversou tanto. E a gente combinou que vai ser uma extensão da mesa, Isso né? aí. A gente bateu um papo assim bem leve. A gente está trocando sobre o reino. A nossa paixão e amor por Jesus nos faz um, né? E faz com que a gente se encontre muito nesse lugar. Então, é um privilégio estar aqui conversando sobre as coisas que a gente ama, com pessoas que eu amo, que eu admiro, né? E que eu honro tanto a unção que vocês carregam. Um privilégio para mim. Muito obrigada pelo convite. Um privilégio nosso, né? Com certeza. Todo nosso. E Fernandinha, começa contando pra gente um pouco da sua vida. Quem é você? Né? Difícil essa pergunta. Eu sempre falo assim, quem sou eu? Quem sou Quem sou eu? Mas quem é você? Com quem você é casada? Se tem filhos? Com certeza tem. A gente já sabe. Mas você de casa também vai saber agora. Pra você conhecer um pouquinho a história dela, né? Eu sou casada, muito bem casada, com Paulo Vitor, Manda um pastor beijo Paulo pra Vitor ele, pra poder ficar feliz. Amor, eu te amo tanto, você é o pastor do meu coração. E eu falo rindo, mas eu falei sério. Ele é uma bênção, assim, na minha vida. Alguém que me alinha muito, sabe? Me chama muito me leva muito pra Deus, assim. Eu amo isso no meu marido, assim. É nas nossas conversas, na nossa intimidade. Alguém que me aponta sempre pra Jesus, assim. Me faz ver as coisas de um jeito muito diferente. Ele é muito razão, né? Assim, muito racional, muitas coisas. Eu sou tudo coração. Então a gente vai encontrando esse lugar. Eu vejo que Deus une propósitos mesmo. E tenho 2 filhos que eu amo. Os sonhos, assim. Eu sonhei muito com a maternidade, né? Quem já me falando sobre isso. Eu amo ser mãe. Tenho o Benjamin de 6, o Theo de 4. Sou filha, tenho amigos maravilhosos que Deus tem me dado. Sou pastora na Igreja Nova Vida em Maricá, uma terra que eu aprendi muito a amar, que tem um lugar muito especial no meu coração. Sou psicóloga também, né? Tenho algum tempo já na psicologia clínica. E eu gosto de gente, né? Gosto de ter contato com pessoas, gosto de ouvir história, gosto de conversar. Gosto de falar. Então tá no lugar certo. Eu acho que é um pouquinho de quem eu sou. Que bom. Você falou aí uma terra que você aprendeu a amar, que a gente também aprendeu a amar. Eu acho que Maricá, né, a Nova Vida em Maricá, todas as vezes que nós fomos e de tantos anos que nós vamos lá, a gente sempre volta com aquela lagriminha aqui no canto do olho de ter que ir embora, né? Porque é tão gostoso. Todas as vezes que nós estamos lá, nós somos tão bem recebidos. Acho que foi uma das primeiras igrejas que eu fui. Que legal! Mas assim, eu nem conhecia a Renan ainda, porque eu vim pra cá, né? Pra Jacarepaguá, inaugurou em 2004. E aí logo depois eu fui em Bom Sucesso, mas logo depois teve um encontrão de juventude. E aí eu lembro que a gente pegou um ônibus aqui, foi a primeira vez que eu saí. Viajou, né? Viajou pra chegar lá. Não conhecia assim, vocês ali, né? Tava legal. Chegando até na igreja, na própria denominação, então tava mais quietinha, né? Porque eu sou muito tímida, você sabe disso. Então eu tava bem assim, ninguém me conhecia, né? Eu podia chegar mostrando quem era eu. A gente tá falando, Edilane, você não conhece ela, mas você sendo com ela parece que você cresceu. Amiga de rua, de bairro, de vida. E aí eu tava assim, mas foi uma das primeiras igrejas que eu fui, como o pastor Renan tá falando, é um amor assim... De cara, você já chega e se sente em casa, na verdade. As pessoas te abraçam. Mas a gente descobriu, tá? Seus pais, né? A sua mãe estava gravando aqui com a gente o podcast na semana passada. E a gente tava falando disso, porque
ela revela um amor tão grande. Ela é amor, né? Ela falou, eu sou mãe, meu ministério é ser mãe. A gente se sente abraçado, cuidado e... Eu falei isso pra ela, eu falei assim, parece que você é minha mãe. Né? Eu sinto O Renan isso. sempre fala isso da sua mãe, sempre. E acho que revela muito isso, a igreja revela muito isso, né? Sim. Por causa dos pais de vocês, né? Muito legal. Tem o coração deles ali, assim, muito forte, né? Muito. E pra você, como é ser pastora Fernanda? Assim, ser pastora, Fernanda, é algo que eu nunca imaginei, né? Às vezes as pessoas falam, é filha de pastores e tal. Mas eu sempre amei Jesus. Amei, assim, eu acho que eu tive uma revelação do amor de Jesus muito cedo, assim, na minha vida, sabe? Eu acho que isso me marcou. Eu me lembro eu cresci na igreja, né? E eu penso que dos meus pais, a gente fala um pouco desse coração deles. É muito legal que semana passada minha mãe teve aqui contar um pouco das histórias que eu vou contar a sequência, né? Sim, a sua parte. Agora na continuação, ela aqui com a Verinha fez parte também são referências pra mim, né? Eu me sinto muito honrada também por ser pastora na Nova Vida, porque os pastores que eu cresci admirando, eu admiro até hoje, assim, pessoas, né, homens voltados pra família, admirava a forma da intimidade, né? Eu acho muito lindo, assim, quando não são só pessoas no altar. Que no altar eles são maravilhosos, pregando, fazendo tudo o que faz, muito capacitado por Deus. Mas na intimidade eu sempre fui muito observadora, né? A forma que trata a esposa, a forma que lida com muitas questões. Então, é um privilégio pra mim, assim, ser pastora na Nova Vida com pastores que eu cresci admirando. Sim. Eu lembro que a primeira reunião de pastores que eu entrei, eu lembro até hoje, assim, eu fiquei tipo, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Nem sei. Mas eu acho que a minha história com Jesus, assim, eu cresci numa família, minha mãe contou muito da nossa história, né? Mas eu acho que o que mais me marcou na vida dos meus pais é o coração. Meus pais, eles amavam Jesus de verdade, assim. Era verdade. O que eles falavam no altar, o que eles viviam na igreja, era muito verdade. E a gente via aquilo em casa. São pessoas que nunca tentaram apresentar perfeição, né? Tem um monte de defeitos, como todo mundo tem. Mas eram apaixonados por Jesus, pela igreja. E eu acho que isso incentivou a gente. Esse amor, esse carinho, a gente via essa verdade, sabe? Essa fé muito firme. Via uma honra à liderança. A gente cresceu também sobre esse alicerce. E eu me lembro apesar de ter crescido na igreja, daquilo ser muito familiar para mim, eu me lembro quando deixou de ser a fé dos meus pais e passou a ser a minha fé. Eu me lembro desse primeiro amor, sabe? A gente tava brincando que eu canto mal demais, né? Eu sou zero habilitada pra fazer isso, mas a minha vida tem trilhas sonoras. Tem músicas que marcam. Eu gosto de música, né? Não tenho o dom. Mas o nosso bispo sempre fala isso. Todo mundo pode cantar, só não pode gravar um CD. Isso, eu canto muito, só não sei cantar no tom, mas assim. Você pode cantar, que Deus tá recebendo. Agora gravar um CD e querer participar de um ministério não de vai louvor, dar. Eu já entendi. Coisa. A gente vai passando pelas experiências, que desde pequena a gente faz tudo, tá? Se achar os vídeos antigos aí, vai ter meme pra passar vergonha. Mas na igreja a gente aprende a fazer tudo. Quando a gente cresce na igreja, a gente aprende tudo. Né? Dança, canta, representa, faz tudo. Mas verdade. a gente quer insistir num negócio que não é pra você. Exatamente. A gente vai se encontrando. Aí Deus usa aqui, os pastores, uma palavra dura, uma palavra doce. Isso, vai pro seu lugar. Eu vou dizer doce, não dura. É assim, um Ai, escapuliu. E eu me lembro da música que foi trilha sonora desse momento, uma música da Hilson, na época. A Hilson era muito, né? Take Care of Me, meu inglês. Very good. Mas a música era essa. Ela falava assim, que nos momentos difíceis tu me carrega no teu ombro. Não sei se vocês lembram dessa música, né? Amor que é forte, amor que cobriu o pecado. E tira o peso do mundo. A tradução da música era essa, né? Então falava, toma tudo meu, toma tudo que eu tenho, né? Toma tudo, assim. Aquela música me impactou muito. Tem umas músicas que te envolvem, Me envolve. E ela era como se fosse a minha oração daquele momento. E marcou o meu primeiro amor, assim. Eu tenho essa memória de quando eu me apaixonei pela presença, assim. Um Deus que fala, um Deus que se envolve, sabe? Que já não foi mais o Deus dos seus avós, dos seus pais. Isso. Agora, O meu Deus. Era uma experiência sua. Era. É um Deus que eu encontrei no secreto, né? Eu tava muito longe de estar no altar, de estar pregando, até porque eu era muito tímida. A Edilane brincou que ela não é. Não acredito, ela não acredita. Menina, tá vendo? Mas eu era mesmo, assim, muito tímida, né? Assim, não era natural pra mim estar nesse lugar de exposição e tal. Mas eu vejo que é um Deus que vai te forjando, sabe? E até uma coisa, a gente veio conversando no carro, eu tenho a impressão, assim, que às vezes eu tenho realmente essa sensação que Deus me escondeu em Maricá. E eu consigo ver a mão dele ali em tudo, sabe? E crescer ali.
naquela igreja, eu amo muito aquele povo, de verdade, sabe? É um lugar que Deus, ele se revela para mim de uma forma muito simples. É um Deus simples e profundo, né? Então isso me apaixona muito, assim. E eu comecei a amar essa presença, assim. Eu fui tendo uma revelação do amor de Deus por mim muito cedo. Então, eu acho que isso outras coisas, a música falando. Tem uma outra que Deus falou muito comigo recente, que assim, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Eu acho que eu vivi um pouco essa experiência, porque eu nem tinha vontade de fazer muitas outras coisas. Essa foi a minha história, né? Isso aconteceu comigo. Não tinha vontade de sentar em algumas mesas, não tinha vontade de frequentar alguns lugares. Eu não tinha, não fazia sentido. Por outro lado, eu vejo que os meus gigantes eram muito internos, assim. Muitas inseguranças, né? Quando eu comecei a namorar a PV, eu lembro que pra ele era muito óbvio a música. Pra ele era muito natural. Eu cresci numa igreja pequena que fazia de tudo. Sim. Já participei no louvor, desculpa, todo mundo precisou. Desculpa você que me ouviu até um certo tempo. Mas eu me sentia um peixe fora d'água, assim. É como se eu não me encontrasse. E aí eu lembro que eu comecei a receber convites pra pregar. E eu falava assim, sério? Então vamos. E eu via, né? Porque, tá pregando porque é filha de pastor só. Algumas coisas que a gente vai lidando. Mas eu lembro que eu fui convidada pra uma igreja. Foi num evento da Desperta Débora que eu fui pregar. E quando acabou o culto, a irmã sentou do meu lado. Isso me marcou muito. Eu nunca mais vi aquela... Eu não lembro o rosto dela. Se eu ver de novo, não vou saber reconhecer, mas se você existe, se não era um anjo, eu te agradeço. Eu lembro a palavra até hoje, já tem muitos anos. Eu preguei em Isaías 9 e estava falando sobre esperança. Eu começava falando do finalzinho do 8 e dizia assim, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade. E aí entrava no 9, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, para que se estenda o seu governo e que venha paz sem fim. A pregação era mais ou menos essa, né? Falando de um Jesus que nasceu para nós, ele nasce em nós, e ele é a nossa esperança, ele é a nossa viva esperança. E eu preguei, e eu lembro que eu sempre ficava nervosa, né, assim... Eu ficava com aquela inquietação. Eu acho que com o tempo isso virou... Não é mais o mesmo nervoso que era antes. Mas ainda tem um zelo, assim, sabe? Muito grande. Um senso de responsabilidade por isso. Mas essa irmã sentou do meu lado e ela falou assim... Eu sinto de te dizer isso, eu preciso te contar. Porque hoje eu tava me arrumando pra vir pra igreja. E eu falei pra Deus que era a última vez que eu pisava numa igreja. Que eu nunca mais ia voltar. Enquanto você pregava, o Espírito Santo me abraçou. Uau. E Deus foi ministrando tanto ao meu coração. E eu quero dizer que Jesus acendeu a esperança dentro de mim. E quando ela falou aquilo, foi assim... Eu nasci pra fazer isso. Sabe? Às vezes as pessoas chamam pra pregar, até hoje eu falo... Gente, será que eu me escutaria? Eu tenho isso, sabe? Porque às vezes eu falo, mas é tão simples. Às vezes eu chego lá e só conto o que eu conversei com Jesus aquela semana. Mas uma das coisas também que Deus ministra muito ao meu coração é que o simples cura. E eu me lembro daquela palavra e aquilo me trouxe um senso de propósito. Foi isso, eu senti assim, eu nasci pra fazer isso faz sentido pra mim, sabe? Eu quero levar Jesus para as pessoas e só, porque ele é suficiente, né? Não é só. Então acho que a minha caminhada com Deus foi marcada de muitos momentos, assim. Aí as nossas questões, os nossos dilemas, as nossas inseguranças, muitas coisas que eu fui vencendo, assim, dentro de mim, mas... Eu acho que a base de tudo que eu faço é mesmo o amor, assim. Quando eu cresço nessa revelação e começo a entender o quanto ele me ama, isso gera em mim um zelo, um fervor muito grande, assim, pela palavra. Um fervor pela igreja, porque eu penso que quando você ama Deus, você ama o que ele ama também. Né? E ele ama a igreja, eu sei que ele ama a igreja. O coração dele é voltado para a igreja, sabe? Dele, né? A igreja é a noiva dele. É algo que ele ama profundamente. Então isso também queima dentro de mim, sabe? Acho que mais ou menos assim. Quase chorando. Eu ia falar assim, ó, você pode ter os seus momentos, né? Todo mundo tem, né? De irritação, mas eu te ouviria o dia todo. Ai, meu Deus! Linda. É uma voz doce, né? Eu devo ligar, mas ela é doce. É doce. Porque a Fadema tava falando, ela briga com a gente pensando, docinho, mas tá alvejando a gente, né? Mas olha que a gente tava até conversando isso, né? Ali nos bastidores, vocês vão ficar só achando, curiosos. A gente vai só pincelar. Porque foi tão bom. Né? Então assim, vai ser tão bom quanto aqui. Amém.
O que acontece é que às vezes a gente ama, né, de fato, essa igreja de Cristo. E para você hoje servir a noiva de Cristo, né, e estar nesse lugar, né, como o teu coração queima por isso, né, e ver você junto com o Paulo Vitor ali também, né, olhando para esse povo, né, cuidando dessa igreja, cuidando não só agora, eu acho que da igreja local ali, mas Deus trouxe uma visibilidade não só para Fernanda em si, né, por conta das pregações, mas acredito que você, por ser simples desse jeito, Deus coloca no lugar que Ele quer, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre Deus me esconde. Sim. Aqui, como foi esse processo seu de se revelar ali, né? Né? De quando as pessoas começaram a chamar Fernanda, pastora Fernanda, vem pregar, vem pregar, vem pregar, vem pregar. Como foi isso para você? Como foi sair dali, isso, como foi sair, né, do esconderijo? Eu me lembro que vocês comentaram aqui no podcast, Renan, você falou uma coisa que te marcou, sobre uma coisa que minha mãe comentou. Sim. E que meu pai falava. E aquilo ali me curou. Eu acho que aquilo foi meu gatilho, porque eu ficava muito nervosa quando eu ia pregar. Sempre. Que a mãe dela vou lembrar que... Eu anotei isso, eu não anotei isso no lugar, porque eu fiquei assim, gente, eu preciso... Naquele dia, exatamente, naquele dia lá, foi um dia tão emocionante, assim, né, de tudo que estava acontecendo. Que abre aspas, vocês destruíram a gente ali no dia da ordenação da tua mãe, você e teu irmão. Isso, no dia da ordenação. Ali com eles. E no dia também da despedida do Silvinho. Não, né? ele sempre destruiu do a Júnior gente, pra muita gente, vai pra lá, muita acha gente, que Silvinho. só alegria, assim, que tipo, abre a boca pra falar. Exatamente. A gente vê isso. Aí a sua mãe compartilhou isso, essa frase. Sim. Né? E aquilo ficou gravado no meu coração, né? Ele sempre. A igreja não é um público, né, para ser temido, mas uma família para ser Isso. amada. Aquilo ficou no meu coração porque eu também, assim, muita gente me vê ali em cima, né, da plataforma, às vezes ministrando louvor, às vezes até trazendo uma palavra, mas só Edilane, e Deus sabe como é que eu tô uma pilha de nervo por dentro, desesperado às vezes, sinto frio na barriga, às vezes até nas barrigas, né? Acontece. Mas eu fico, assim, desesperado, e essa frase veio pra mim como uma virada de chave. Sim. Né? Cara, é uma família que eu tenho que amar e respeitar. Então vai lá, fala, porque senão eu vou Eu falar ficava tão nervosa, mas é isso mesmo, assim, comigo foi a mesma coisa, né? Eu ficava tão nervosa pra pregar. Eu lembro, eu era solteira ainda, quando eu comecei a pregar, morava com os meus pais. E meu pai entrou no quarto uma vez e falou assim, filha, não vou deixar mais você pregar, isso tá te fazendo mal. Você fica muito nervosa. E eu lembro que ele sempre gerava isso no meu coração, assim, é uma família que deve ser amada. E eu acho que aquilo foi me empurrando, assim, pra entender o que Deus quer de mim. Eu tenho muito esse cuidado, sabe? Onde Deus me quer. E não tá nem um passo à frente, nem um passo atrás. Porque é muito engraçado. Meu irmão esteve aqui também. E a gente é muito diferente, mas a gente se inspira tanto. Ele me inspira tanto. Meu irmão é essa força, assim, que vai pra frente, sabe? Que te impulsiona. Impulsivo. Fala, vamos voar, vamos voar. Furacão, foguete, Ele é foguete, é isso. E eu sou assim, ai, gente, tá tudo tão lindo. Jesus é tão lindo, tá bom aqui. Eu já preciso que alguém me dê um empurrão, entendeu? Porque eu sou muito contemplativa, né? Ele fala que ele até preocupa comigo. Ele falou que qualquer dia eu vou te ver conversando com a árvore. Eu falei, não, com a árvore não. Olha, mas você acredita que eu falei isso essa semana? Porque semana passada eu fui levar a Mayara, nossa filha, pra fazer um exame, né? E durante a espera eu tava olhando pra árvore. Só Deus fala conversei muito com a comigo, árvore. tá? Na natureza não conversa também não, ele tava conversei de com a árvore, graça. não. Mas eu olhei pra árvore e comecei a perceber o poder de Jesus. Cara, eu vejo Deus ali, sabe? No exatamente. simples. Bom, gente, desculpa, eu vou embora. Começou aqui um papo assim que... Esquisito, o papo ficou estranho. Eu vou chamar a psicóloga. Nada que já vi, ela tá junto. Eu trouxe uma. E eu peguei meu WhatsApp, né? Peguei meu WhatsApp. E comecei a escrever ali o que eu tava percebendo naquela contemplação. E eu falando sobre o poder de Jesus, quem Sim. ele era e o que ele poderia Isso. fazer. Né? E eu coloquei aquilo dentro de um grupo. Né? E a nossa filha faz parte desse grupo. Aí ela olhou assim pra mim. Você escreveu isso agora? Eu falei, aham. Ela, mas como? Eu falei, não, porque eu tava olhando. Eu comecei a perceber Deus nas coisas, É né? isso, e é simples. Eu penso que essa é a grande lição. Eu acho que é a mensagem que eu carrego, assim. Deus é muito simples. A gente aqui complica tudo, sabe? Ele é um Deus que quer ser encontrado, que quer ser revelado. E falando da natureza, às vezes eu tô tão estressada, meu marido fala assim pra mim, você tá precisando ver o mar, né? Aí ele me leva pra beira do mar, eu tô trecafungada, assim. Aquilo me faz tão bem. Eu vejo Deus ali, sabe? Eu fico me lembrando de Isaías 40, eu chego na frente do mar e geralmente esse texto vem.
na minha mente quando ele fala que o Deus que mediu as conchas, o oceano nas conchas da sua mão. Aí às vezes eu chego a fazer assim, sabe? Eu falo, cara, ele é muito grande. Ele é muito grande, sabe? E ele governa, não cai um fio de cabelo na minha cabeça sem que ele saiba. E eu vou encontrando Deus em tudo, vendo Deus nas pequenas coisas. E eu acho que eu vou muito por esse caminho. E quando, né, você perguntou como foi esse processo de me expor, eu acho que se expor traz coisas boas, né? A gente recebe muito carinho. Eu sou tão grata a Deus por tanta palavra de encorajamento que eu recebo, sabe? Deus, eu me sinto muito cuidada por Deus também na igreja. Muita gente que me inspira. Eu tenho muitos amigos que me impulsionam, que me encorajam, sabe? A viver o que Deus tem pra mim. Me ajudam a ver coisas que às vezes eu não vejo. Como eu sou, assim, tudo muito simples, eu falo, por que isso? Não tô vendo nada demais. E eu tenho pessoas, assim, que... Eu acredito muito nesse poder da aliança, gente que te encoraja, que te leva pra Deus, que te faz acreditar no que Deus tem pra sua vida, que te ajuda a ver coisas que às vezes você não tá vendo. Mas a exposição também, às vezes, traz coisas que não são legais, né? Tem gente que não vai gostar de você. Você falou, todo mundo ama ela. Eu pensei, todo mundo é tanta gente. Exatamente. Então, né, às vezes você também vai ouvir coisas que você não gosta. Às vezes você se expõe pro bom e pro mal, né? Sim. Mas eu vejo que Deus, ele forja muito a gente no secreto, sabe? E nesse lugar, um texto que eu amo, quando diz o Deus que me cingiu de força e adestrou minhas mãos pro combate. Eu vejo que a nossa jornada com Deus Lembrei de é uma essa. música. Vai, não é que você também tem trilha sonora. E me livrou dos meus inimigos. Eu ia cantar aqui, porque eu lembrei dessa, mas eu falei, não, pensei a tempo de não constranger. E eu vejo Deus assim, Ele realmente não permite nada que você não tenha estrutura para suportar. Eu amo o texto que diz também que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dano. Então eu aprendi a respeitar o tempo de Deus na minha vida, né? Ele vai me preparando para que eu dê conta de algo. E à medida que ele vai me amadurecendo, ele vai me expondo mais, né? Mas ele vai trabalhando na minha vida antes, assim, me forjando mesmo, para que ele possa te expor quando algumas coisas já foram tratadas dentro de você. A nossa alma é muito carente, né? Eu não sei se vocês, mas eu acho que a grande maioria de nós tem essa necessidade de aceitação, de validação, de reconhecimento. Isso igual que tá falando, não vou negar não. Isso, verdade. Sim, verdade. Exatamente. Né? É a nossa história, né? As nossas feridas, por melhor que seja a nossa família, a gente tem as nossas questões, né? As nossas carências, as nossas necessidades. E eu me lembro quando Deus diz assim, através do profeta, o meu povo cometeu 2 maldades contra mim. Deixaram a mim, que sou manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas. Não podem reter as águas. E cisterna rota é uma cisterna rachada, né? Sim. E eu, todas as vezes em que eu me torno muito dependente desse lugar de aprovação, de validação, eu sempre me lembro disso. É uma cisterna rota, é uma cisterna rachada. Não pode... Ele é um manancial. Ele que me valida, ele que me aprova, sabe? Não vai faltar. Não vai faltar. Ele é a minha suficiência, ele assim... mas é uma coisa constante. Sim. Que eu preciso me levar para esse lugar. Não me deixar sair dali. Porque a gente é fortemente tentado. E quando às vezes você vai para um lugar novo, a vida com Deus não muda, mas ele se move, né? Hoje, ministerialmente falando... É a minha frase. Eu sinto que a gente está um pouco nesse lugar novo também. A minha família, né? Eu e meu marido. E o novo, ele te expõe pro bom e também às vezes para as coisas ruins, né? Quando você tá assim como pastor da igreja local, e é um lugar que eu gosto de estar, eu gosto de mesa também, sabe? Eu gosto dessa troca. Mas às vezes você é confrontado com muitas coisas internas, que esse lugar de nunca tá suficiente, sabe? Sim. Eu falo, caramba, às vezes eu tô sempre cansada, tô sempre numa correria louca e, não tá fazendo o suficiente aqui. Tem que participar mais disso, tem que participar mais daquilo, tem que participar mais daquilo outro. Muitas cobranças, assim, sobre nós, sabe? Eu tava até contando uma experiência em um carro compartilhando com a Fá, que eu recebi isso, né? Alguém muito bem intencionado, assim, uma pessoa muito amada. Eu queria que você estivesse mais lá, participando mais daquilo ali, mais envolvido. E aí eu me senti um pouco constrangida, assim, com uma cobrança que uma pessoa me fez de forma pública. E eu fui pra casa chorando, falei, Deus, será que eu não tô fazendo direito? Eu devia estar lá. E eu senti, assim, Deus no simples, sabe? Porque eu acho que não tem nada mais sobrenatural do que Deus falar aqui dentro de você e você ouvir. E assim, filha, onde você tava aquele dia que você não foi lá? E o Espírito Santo foi me lembrando. Eu falei, eu tava na praia com os meus filhos. E a gente tava assistindo um pôr do sol. E foi um dia tão gostoso em família que a gente teve. Muito simples. Eu tava com os meus filhos na praia, a verdade era essa. Eu não fui naquele lugar com o irmão, né? Não tava porque eu estava ali. E Deus falou, você estava onde eu queria que você estivesse. Eu me revelo ali também, sabe? E ele vai me consolando, assim. Então... a gente se cobra tanto, né? E Deus não tá cobrando isso tanto que você tá se cobrando. É porque, na verdade, a gente acha que
o fato de nós estarmos em algum lugar significa que Deus também está legitimando algo, Sim. né, o que vai fluir a partir de nós. E não, nós somos apenas uma das ferramentas que Deus pode ou não usar naquele determinado dia, né, e da forma que Ele quiser. Sim. Né, porque nós somos dele. E naquele dia Deus queria te usar para sua família. Né, com a sua família. E tá ali, ou de repente usar a sua família para você. Sim. Né, e não necessariamente para esse lugar. Porque realmente esse lugar da dependência, da aprovação é muito difícil. Né, muito complicado, ainda mais pra gente. Que tá numa posição onde todo mundo olha e espera alguma coisa. O que pode vir de bom de Jerusalém? Né? O que vai vir de bom de lá? Né? E quando a gente sai desse lugar, e a gente estava conversando sobre isso, né, antes, sobre a nossa real identidade e sobre o propósito da nossa missão, a gente não fica destinado, né, a vender, a comprometer, porque falando, você não veio, você não fez, calma aí, eu tenho uma missão. Eu tenho um caminho a seguir, eu tenho uma direção, tenho um plano, né, que Deus deu pra mim. Então, se vir um comigo, se vir 100, se vir 1 milhão comigo, ok, não vai fazer diferença porque eu tenho uma missão e eu tenho uma palavra dele para cumprir. Esse lugar é difícil de estar, né? O lugar onde a gente assume de fato a identidade, né? E essa não necessidade da aprovação, e o medo também da rejeição, né? Porque acontece isso, quando a gente não está presente, meu Deus, agora eu disse não pro irmão, será que ele vai me chamar de novo depois? Né? E não dá para competir com família, né, gente? Família é o primeiro ministério. Sim. E a gente tem que estar muito atento a isso, até por causa do ativismo, né? Se deixar, a gente está o tempo todo na igreja, fazendo um monte de coisa para todo mundo. Então a gente precisa ter essa atenção também, né? Que eles sentem falta. Ainda mais os seus pequenos ainda. Sim. Então assim, eles estão numa fase que precisam até de você ali mais perto, você e seu marido, né? Então é um olhar de mãe. Sim. Né? E é necessário isso. Porque você é mãe, você é pastora, é psicóloga, é amiga, é esposa, né? Tantas outras coisas. E é mulher. Filha. É mulher e também é filha. Sim. Né? E também tem irmã. isso. Exatamente. Nossa. Sim. Muita coisa. Mas vocês falaram, eu acredito que o pilar de tudo isso que tem acontecido, Deus começou a construir na minha vida, e a palavra, acho que vocês chegaram a usar, é dependência. Eu me lembro, eu já contei essa experiência assim antes, mas algo que me marcou muito. Essa semana até na Avança eu estava compartilhando ela de novo. Eu lembro que a gente estava num retiro, se eu não me engano era de adolescente, ou de jovens de carnaval, não me lembro, mas era um retiro da igreja. E a gente estava preparando uma dinâmica que tinha umas bolas, isso tem muito tempo, faz muitos anos isso. E a gente colocava alguns nomes dentro. Amor, perdão, humildade, não sei o que e tal. E tinha toda uma ministração pra bola que ia cair pra você, o que Deus estava querendo trabalhar com você. E eu lembro que a gente estava preparando aquilo ali e eu estava orando. Deus, conduza o que o Senhor precisa trabalhar com cada um, aquilo que o Senhor quer tratar na vida de cada um. E quando foi na dinâmica, quando estourou o meu papel, apareceu a palavra pra mim, humildade. Só que aquilo pra mim foi igual... Eu falei, Deus, tem uma coisa errada comigo que eu não tô... Tipo, não é humilde, né? Tem que melhorar na humildade. Meu Deus, eu nunca identifiquei sim. Eu fiquei até meio... assim, desnorteada. Eu lembro que no final... Foi a forma que tu recebeu, né? Foi a forma que eu recebi. Eu falei, caramba, não tem nem o que dizer agora. Do que Deus tá querendo falar não comigo. Não sou humilde, Deus tá me dizendo. E aí eu lembro, assim, até hoje, no dia seguinte, acordou, eu não tinha filha ainda, dava pra fazer essas coisas. E era um lugar bem bonito, assim, de monte. Eu não estava conversando com a árvore, gente. Era com as gaivotas. Mas eu lembro que eu fui pra um lugar, assim, mais afastado de todo mundo e eu comecei a orar sobre aquilo. Eu falei, Deus, me revela, sabe? Porque às vezes existem coisas dentro da gente que a gente não tá vendo. Acho que a gente precisa ser trabalhada. E eu comecei a folhear minha Bíblia e eu fui parar no texto que diz assim, que era Moisés, o homem mais humilde da terra. E se eu não me engano, esse texto está em Deuteronômio. O que eu sei que estava numa dos textos em que foi o próprio Moisés que escreveu. Então, assim, Moisés estava dizendo, e era Moisés, o homem mais humilde da terra. Moisés escreveu isso. Uma coisa meio louca, porque é como se chegasse assim, olha, os pastores da Nova Vida são todos muito legais, mas a mais humilde sou eu. É uma coisa estranha de você dizer. Parece até arrogante, inclusive. Parece até arrogante, assim, você perdeu sua humildade falando um negócio Acabou de desse, perder. sabe? Acabou de perder. Humildade, tu leu isso aqui, tu não tem, né? Não tem, não é. E eu lembro que tinha um estudo, assim, na minha Bíblia do lado, que falava, o que é humildade para Deus? Nunca mais esqueci isso. E estava dizendo que humildade não é falsa modéstia. Não é como o Renan chegar aqui pra gente e falar assim, ai, gente, eu não sei cantar. Isso não é humildade, isso é falsa modéstia. É uma coisa que você sabe fazer. Sim. Tem que ser Isso é bom fazer. Gente, falar que não sabe cantar é diferente. Eu tô sendo realista quando eu digo que eu não sei cantar. Então, assim, não é isso. As pessoas confundem humildade com falsa modéstia. O estudo da Bíblia é dizendo isso. Na verdade, humildade para Deus fala de dependência.
Então, quando Moisés dizia que era Moisés o homem mais humilde da terra, o que ele estava dizendo é, de todo mundo, quem mais depende de Deus sou eu. E ali eu comecei a sentir, ter essa impressão no meu espírito, e o Espírito Santo falando para mim assim, pro que eu tenho para você, você vai precisar aprender a depender de mim. Era essa humildade. Era essa Não era a humildade humildade que a gente está acostumado a ouvir. Isso. É porque, na verdade, quando o contrário da humildade é a soberba, e a soberba, na verdade, ela fala, eu consigo fazer sozinho, não preciso de ninguém. Aham. Né? E eu não faço nada sozinha. E tudo se baseia nisso. E é tão curioso que eu penso que até hoje, essa exposição, essa palavra me sustenta. A Jossimaia, eu vi ela contando uma pregação que a nossa vida com Deus é como um rio. Você vai entrando, bota o pé, você ainda tem controle, bota a cintura, tem um pouquinho menos, mas ainda tem. E depois a água chega aqui no ombro. Pra tu é rápido, né? O quê? Então é rápido. 2 passos afundou. É uma realidade. E aí ela fala assim, só que tem uma hora que seu pé já não toca mais o chão. E quando o seu pé não toca o chão, não faz diferença se tem 1 metro, 1 quilômetro, qualquer que seja a profundidade debaixo de você, porque não está no seu controle há muito tempo. E quando Deus foi fazendo algumas coisas na minha vida, hoje eu vivo coisas que eu nunca imaginei viver. Eu adoro essas analogias, né? De você falar algo que é prático, que a gente consegue e você Tocar, trazer isso né? pra vida. É muito legal, né? Muito Tu forte, consegue... porque marca, né? você consegue Isso falar me assim, marcou. é isso. E às vezes eu recebo assim alguns convites para fazer algumas coisas e eu ainda tenho um frio na barriga. Eu penso que o senso, esse zelo pela casa de Deus te traz também um temor, né? Você entender. São pessoas que se amam, sabe? E se Deus está te dando uma voz, o que Ele quer falar com aquelas pessoas através de você, a partir de você? Eu penso que isso te traz um senso de responsabilidade, mas por outro lado, eu tenho para mim que o que me mantém nesse lugar é a dependência. E às vezes eu recebo alguns convites que eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí é a que me vem que já não tá no meu controle há tanto tempo. Não tem nada a ver comigo há tanto tempo. A gente estava num congresso de pastores, de retiro de pastores aqui da igreja, e o nosso bispo, que eu amo, né, o bispo André, ele pra mim é um pastor no meu coração, assim, alguém que, ele me ensina muito sobre simplicidade. Parece óbvio você falar isso, mas não é o que a gente vê sempre. Eu lembro dele no Clube Team, da forma que ele pastoreava a gente lá. E a mesma pessoa hoje, independente de onde Deus leva ele. Ele tem o mesmo, ele me transparece o mesmo amor, o mesmo zelo. E eu lembro que a gente estava no refeitório e ele falou assim, Fernanda, você tem uma palavra? Prega pra gente hoje à noite. Olha, eu lembro que por fora eu falei, por dentro foi, socorro, Deus! Socorro, Deus! O que ele tá fazendo? São os meus pastores, o que eu vou falar pra eles assim, dando susto? Mas eu lembro que eu fui pro meu quarto e eu falei, já não tá no meu controle há tanto tempo. Não sou eu há tanto tempo. E eu sempre, antes de fazer qualquer coisa, eu me lembro, sem mim, nada podeis fazer. Eu falo, Deus, eu sou ramo. Você é videira, eu não sou videira. Eu não posso produzir fruto por mim mesma. Eu não tenho como, não importa o quanto eu me esforce. Isso. Eu não tenho condições de fazer isso, sabe? E quando a gente vai com esse pensamento, nem flui. Eu dependo Então- dele pra tudo. Eu dependo dele pra levantar, eu dependo dele pra chegar até aqui. Eu sei que é ele que guarda a gente pelo caminho, eu sei que é ele que tem me livrado. Na nossa jornada, assim, no ministério dos meus pais, eu fui vendo a dependência de Deus, assim, sabe? E eu fui vendo que isso é um lugar seguro pra gente estar. Ainda, o nosso futuro com Deus, ele pode ser desconhecido, mas ele não é incerto. Porque eu dependo dele, é certo nele, né? Ele tem um lugar seguro. Ele já sabe o final, né? Então é só confiar. E eu fui aprendendo. Eu lembro que uma vez, assim, eu criança, isso, nessa idas e vindas, a nossa vida era muito da estrada, porque eu morei no Rio muito tempo com meu pai pastoreando em Maricá, isso aconteceu por uns anos. E eu me lembro, são coisas que eu acho que o Espírito Santo não deixa a gente esquecer, né? A gente tava no carro um dia e meu pai jogou o carro pro acostamento do nada. Eu lembro da minha mãe falando pra ele, que isso, Silvio? E minutos depois, assim, logo depois, teve um acidente na pista que a gente tava, um engavetamento, assim, vários carros pegaram. Meu pai falou, eu tive uma impressão de fazer isso, senti de jogar pra cá. E ali, aquilo me marcou. E eu falei, Deus me livrou, Deus livrando a gente. Então eu dependo dele pra tudo. Eu dependo dele pra chegar aqui em segurança, eu dependo dele pra ir, eu dependo dele pra estar. Eu dependo dele pra colocar as palavras na minha boca. É tão louco, assim, não sei se acontece com vocês, mas às vezes você tá ministrando, no final do culto a pessoa, tipo, não sei se você já tiver experiência, para e fala assim, olha, quando você falou aquilo, Tu nem lembra o que tu eu falou? falei, eu? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu nem lembro o que eu falei. Tem certeza? Fui eu que falei isso. O Espírito Santo traduzindo, sabe? Então, eu penso que a dependência de Deus tira um peso dos seus ombros. E durante muito tempo não foi assim. Quando eu comecei a pregar, eu media a pregação
validação das pessoas. Eu fiz isso durante Tinha um muito tempo. aleluia, glória a Deus. É, como é que o povo... Se alguém dormisse, eu falava assim, não, me preparei direito. Gente, é terrível. Não foi suficiente, sabe? Então, o outro ia me validando. Se alguém elogiasse, tivesse muito retorno das pessoas, tá. Eu lembro do Renan falando que ele ministrando, né? Às vezes eu fixava o olhar em uma pessoa que tava assim, ó. Gente, No meio da igreja, não tava cantando. e Jacarepaguá tem o salão de culto é bem grande, né? E apaga a luz e tal. E fica. Então você fica ali, tudo cheio. Às vezes o teu olhar vai naquela pessoa que tá assim, ó. Tá todo mundo de mão levantada, chorando, né? Ali se entregando com Deus, mas o teu olhar vai na pessoa que tá assim. Fica querendo, como se... Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, gente, por É o quê? inimigo querendo se estabilizar. Porque você passa até querer ministrar pra É a tentar pessoa. sensibilizar aquela pessoa. O teu foco acaba sendo aquela pessoa ali. Mas você não faz nada, quem faz é o Espírito. Isso não tem nada a ver com você. E você sabe que Deus me ensinou isso de um jeito. Vocês falando agora, eu me lembrei. Deus fala muito comigo no simples, né? Nas coisas muito simples, assim. Eu lembro que a gente tava uma vez num acampar Zoe e me pediram pra pregar pra adolescente. Eu sempre falo, ai meu Deus, não tem jeito pra pregar pra adolescente, né? Já viu o pastor Gilson pregando pra adolescente? Não, o pastor Gilson é maravilhoso. Nasceu pra isso, ele entendeu? Se comparando não vai em lugar nenhum, também, né? Não mesma vai. coisa. Vai. Aí eu Mas falava, isso não pô, pode. você, já viu a Dilane? Que eu? Renan, falando, isso aqui. Aí eu falo, não tem jeito, não sei. Aí, enfim, um dia eu recebi, eu orei. Falei, Deus, me dá uma palavra, o que tá no teu coração e tal. Olha, eu não sou de ter isso sempre, mas eu tive como se fosse uma visão do que Deus ia fazer naquela noite, muito clara. E eu comecei a ver a forma que Deus ia curar. E Deus falava, eu vou curar isso, eu vou fazer isso. Eu vi a cena na minha cabeça. E aí eu falava, uau, Deus vai fazer. Eu tive essa impressão no meu espírito, Deus vai fazer. E quando eu cheguei pra ministrar, foi um dia muito atípico. O cronograma saiu, eles ficaram de madrugada acordando, foi um dia cansativo. O louvor se estendeu demais. Me deram pra pregar 10 horas da noite. Só que teve um porém, tudo que Deus disse que ia fazer, Ele fez na hora do louvor. Parece que aquilo que eu vi estava acontecendo. Quando eu fui pregar, eu lembro que eu fui andando, assim, em direção ao altar, pensando, eu não preciso de mais nada, Deus já fez tudo que Ele tinha pra fazer. Mas eu tava debaixo de uma liderança, e eu tenho muito isso, assim, também, Sim. sabe? De estar debaixo de uma liderança. Eu lembro que eu fui procurando, meu irmão era o meu líder naquela época, ele era o líder dos adolescentes, e eu fui procurando, assim, e a minha intenção era dizer, vou dar boa Não noite, precisa, vou mandar é. todo mundo dormir. Só que eu não achei. Então eu falei, eu não tenho direito de chegar lá e mudar o cronograma, né? Porque Sem falar, Sem sim. falar. Então eu vou pregar. E eu preguei. E devia ter, assim, mais 6 pessoas acordadas no final da pregação. E alguém me consolou falando assim, ai, tranquilo, dormiram até na pregação de Paulo. O pessoal ficou brincando. Mas por dentro, eu tava assim, Deus, por que isso? Pedi pra pregar, precisava me constranger desse jeito. Porque, não me entenda mal, gente, eu honro muito a presença de Deus, sabe? Mas a gente tem umas conversas íntimas, eu converso com Deus dessa forma. Poxa, eu não pedia pra pregar. Por que eu precisei passar por isso? Eu tinha um monte de coisa pra fazer ainda, que tinha que entrar pro quarto, fazer os devocionais, e eu só queria não ver Já ia ninguém. adiantando outras coisas. Eu só queria conversar com ele, entender o que foi aquilo. Aí eu lembro que Deus falou tão forte no coração assim, filha, o que eu disse que eu ia fazer? Isso. E ele falou, o que eu fiz? Isso. E ele falou, você quer que eu faça ou você quer que eu faça através de você? Gente, aquele dia... Eu não reconhecia aquilo dentro de mim. Só que tava ali. E às vezes as pessoas, já falei isso, alguém falou, mentira, não tem como alguém falar isso. Mas eu aprendi a amar a disciplina de Deus, sabe? Na hora é tão difícil. Mas Ele é tão gentil. Corrigindo coisas na gente que são raízes. E que é uma correção tão gostosa, né? Quando você aprende esse lugar da correção, eu falo para um pessoal, né? Você entender que está na mão do oleiro, Sim. né? Que é dolorido às vezes o amassar, mas você está na mão dele. Isso. Você aprende a amar o toque dele, você aprende a amar as impressões que ele vai deixando dentro de você, né? Tirando as pedrinhas, o consertando. Sim. Você aprende a amar isso durante o processo. É. Né? Não é depois do processo, eu gostava mais daquele lugar. Porque quando o vaso tá pronto, ele tá longe da mão. Né? Mas quando o vaso tá na mão... É bonito de se ver, né? Exatamente. Quando tá longe é bonito de se ver, mas quando tá na mão é dolorido pro vaso. Né? É dolorido pra aquele Não, momento. o vaso pronto é bonito de se ver, mas mal sabe o tanto de processo que ele passou Que passou. pra chegar até E aquela eu não estatura. percebia.
E eu fiquei tão constrangida diante de Deus, porque eu falei, não, isso estava dentro de mim. Tá vendo, gente? As pessoas estão olhando, olham pra pastora Fernanda e vê assim, gente, ela passa por isso. Ela passa por essas Puta, coisas. senta que lá vem história. As palavras de correções de Deus, então, eu não paro nunca. Eu vou te falar a coisa mais impressionante. Eu achei, e Deus me ensinou, eu guardei isso no coração. Nunca mais esqueci, tanto que eu lembro disso até hoje. E eu ainda me pergunto. De vez em quando eu tenho que me lembrar, sabe? E aí, passou um ano. Um ano passou. Eu tava no mesmo sítio. No mesmo evento. Eu tô sentada embaixo de uma árvore. Não estava conversando com a árvore. Mas... Já era, pegou, vai virar meme. Eu tava vendo o sítio, aquele movimento de tarde gostoso, adolescentes. Eu tava ali só paisana, né? Só vendo, contemplando, dando aquela descansada, porque a gente fica muito cansado. Uma pessoa sentando do meu lado. E ela falou assim, pastora, eu não tive... Nem lembro se eu era pastora na época. Não, Fernanda. Eu não tive a oportunidade de falar com você ainda, mas eu preciso muito te contar. No ano passado... Quando você pregou, eu era uma das que não estava dormindo. ela falou assim, você não faz ideia do que aquela palavra fez na minha vida. Deus virou uma chave ali. E essa palavra ainda tá ecoando, né? Gente. Ai, eu vou chorar. Eu falei, Deus, você é muito lindo, sério. Porque cuidado, Deus tava... né? Um Eu cuidado. acredito que Deus sabia que isso era importante você ouvir. É. E sabe o que ele me ensinou ali? Você não vai estar sabendo o que eu tô fazendo. Isso. E não precisa. Para de querer o resultado pelo que você pode tocar. Aquilo que você vai lançar de semente aqui nessa vida, você não vai ter ideia de onde vai alcançar. Nossa. Eu também ouvi uma palavra esses dias e falava justamente isso, assim, para de querer achar que Deus tem que te contar tudo que Ele tá fazendo. E não tem, a sua parte é obedecer. Isso. E a gente tem essa mania de querer achar que Deus deve falar pra gente tudo, que passo a passo, e não é assim. Não, e a gente estava conversando antes sobre isso, né? A obra é dele, não é nossa. A gente vai administrar por um tempo A gente determinado uma parte tem os dessa amigos que obra. falam isso. A nossa função é não atrapalhar o que Deus está fazendo. Isso, exatamente. E ele abriu assim, ó, tá disposto, quer fazer parte do que eu estou fazendo? Vambora. Agora, não é atrapalhar e nem precisa saber tudo. O plano geral é dele, né? A gente, de repente, a gente não tá tendo panorama, até porque eu sempre penso nisso. A igreja já estava aqui antes de eu existir. E a igreja vai continuar existindo depois que eu for. Né? Eu não tô no plano geral. Quer dizer, eu tô dentro de um espaço. Mas é que muita gente do plano todo. muita gente chega, né? Se cresce, reproduz, e antes de morrer, acha que tá no controle de tudo, que a gente tá fazendo errado e que eles chegaram pra fazer certo. Exatamente. E ainda tem essa parte. Né? Mas, tem isso, né? Fernandinha, é muito engraçado o que você tá falando, porque uma vez eu fiquei pensando nisso. Eu era bem menino, assim, eu devia Ih, ter tem uns... tempo. Para. Para que eu sou novo. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu sempre gostei de mexer com planta naquela época, assim, que eu tinha tempo. Né? Porque eu só estudava. Então... Você fez o contrário, né? Que geralmente a planta denuncia que está numa idade mais amadurecida. Exatamente, eu fiz a contrário. Exatamente. Ele mexeu com planta há pouco tempo. Depois, há pouco tempo não deu certo, né? Porque a vida tá muito corrida. E eu plantei algumas coisas, plantei uma árvore também. E a árvore foi crescendo e nós mudamos daquela casa. Vocês na árvore, tá? A gente não tá falando de árvore, hoje o nome do episódio vai ser árvore. Mas eu A gente se plantei, constrange exatamente, sempre, nem pedindo a gente pra se exatamente, constranger. isso aí, a gente tá virando meme aqui, ó. E eu plantei uma árvore e foi embora, a gente teve que se mudar daquela casa. E passaram anos depois, né, e eu vi aquela árvore naquele lugar. Uau. Né? E eu falei assim, não é mais minha, não tem a ver comigo. Quem tá colhendo os frutos daquela árvore não sou eu. E quantas Né? coisas Quantas a gente coisas, vai quantas semear pessoas. e nós não vamos ver Isso essa aí, colheita. é isso. Deus me ensinou isso naquele dia. O seu papel é jogar semente. Joga semente, sabe? Tem Eclesiastes fala, né? Que aquele que repara na condição do tempo, Que às observa vezes cada parece que a problema gente que colher. coloca numa posição, como dizer assim, Deus, cadê? Olha, eu plantei isso Não, aqui. e Paulo cadê? fala- Eu só Paulo fala sobre preciso, isso, né? Como se a gente precisasse, ele Quem tivesse dá o prestar crescimento, conta. Isso. Quem dá o crescimento é o próprio Espírito, né? Paulo plantou, Apolo regou, né? E quem vai dar o crescimento? É É Deus. Deus quem dá o crescimento, né? E quem vai dar conta de colher os frutos, a gente não sabe. E a gente às vezes quer ter o controle disso. Mas você para pra pensar que às vezes a gente, como filho, eu tô falando no plano natural, a gente não faz isso? Meio que essa cobrança dos nossos pais em algum momento. E a gente faz com Deus a mesma coisa. Verdade. Né? Se o pai falar que vai te dar alguma coisa, você contempla a criança, fica, cadê? Que horas? Cadê? Vambora, cadê? E o pai sabe a hora certa de dar. É. Jesus manda logo assim, né? Não te compete, sabe? Tempo de...
Às vezes eu me lembro dessa passagem. Fernanda, não te compete, entendeu? E com sorriso. E com Com sorriso. Não te compete, tá, desculpa aí. Não, adorei isso, eu lembrei disso agora, né? Agora eu vou responder algumas pessoas, não te compete. Mas ele prometeu o Espírito Santo, é só isso que você precisa. Ele vai te orientar aí no ritmo do tempo, no lugar certo. Muito bom, não gostei dessa palavra, cara. E eu tô aqui, ó, só recebendo, gente, você que tá em casa também, por favor. Receba muito, porque eu tava querendo anotar tudo que ela tava falando aqui. Então eu vou ter que reassistir. É só assistir 15, 20, 30 vezes esse podcast. É porque a gente tava comentando aqui nos bastidores, olha, os bastidores foi muito legal também. Foi. Deixa eu começar a gravar os bastidores. Exatamente. Mas os bastidores aqui, né? Se quiser botar hashtag esse aqui vai ser árvore. Com certeza. Exato. A hashtag que vai bombar nesse podcast aqui é árvore. Mas a gente tava falando disso, né? Eu tenho mania de anotar as coisas. E tem horas que o Espírito Santo vai falando junto com as anotações, né? Então não é só a tradução, né? Acendeu, abriu a lente para algo maior. Para algo maior. E como é bom, né? Ouvir você, né? Graças a Deus, porque você não desistiu e permaneceu nessa dependência e permanece nessa dependência. Como nós somos abençoados. Às vezes é até difícil pra gente pensar em alguém quem a gente quer chamar pra alguma coisa e não pensar em você. É sério. É verdade. É difícil porque assim... E ao mesmo tempo a gente tem um cuidado. De falar assim... Toda hora ficar te expondo. Até pra não te cansar. Pra mas, não cansar. Se dependesse de mim toda hora. Exatamente. Se dependesse, vamos chamar a pastora Fernanda. Vamos chamar. Vou fazer um convite hoje. Quando acabar isso aqui, eu vou fazer um convite. Então assim, pra gente é muito bom ver como Deus flui na simplicidade com você e simplesmente por conta desse amor que você tem a Ele. Né? Dessa devoção e desse coração que você colocou disponível pra Ele. Né? Senão, você não se apaixonou por um cargo eclesiástico, você não se apaixonou por uma coisa da igreja. Por ele, independente do que ele está fazendo. Mas você se apaixonou por ele, por Jesus. E através de Jesus, por esse amor de Jesus, ele te levou a esses lugares. É impossível a gente estar nesse lugar e não ser abençoado por ele, né? É impossível. E esse lugar que eu tô falando é estar nele. Isso. Esse que é o lugar. Não é título, não é posição, não é nada disso. O lugar que eu tô falando é estar nele. O ama, e a pastora Fernanda começou falando sobre isso, né? Você acaba amando o que ele ama. Isso. Né? E quando você ama o que ele ama... é impossível você falar que ama a Deus se você não ama pessoas. Exato. Esse texto é forte demais. Forte demais. É aquele que pensa que tá na luz e odeia o seu irmão até agora tá nas trevas. Exatamente. Gente, É muito forte. mas muita gente fala, gente, olha, eu amo Jesus, eu amo. Mas não gosto de igreja, pessoas, não quero. Gente, você não entendeu, né? Alguma coisa você não entendeu. Se você é dessa linha, você precisa entender que o amor de Deus é refletido através das pessoas, né? Isso. Né? E você acaba respondendo a Deus com as suas ações, com aquilo que você faz. Que Deus, então o que é que você quer que eu faça? Eu te amo tanto, 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 tanto. Tá bom, você me ama. Então pega esse amor, derrama sobre as pessoas. Então como é que você quer que eu faça? Exatamente. Pedro. E muito curioso vocês falarem de cargo, que às vezes as pessoas perguntam pro meu pai: Pastor Silvio, como é que faz os 2 filhos pastores? Como é que é o caminho para isso? É tão engraçado, porque a vida inteira o meu pai não quis que a gente fosse pastor. Ele me lembrou essa semana. Falou, tá vendo, filho? Eu tava algumas questões da igreja. Vai, manda essa chave que o pessoal gosta de ouvir. Isso. Vida na vida. Eu tava, né, assim, de decisões. É muito legal que às vezes eu tô com meu marido, a gente tá amadurecendo, né? E eu amo esse discipulado, esse cuidado, olhar de gente mais experiente. E às vezes uma situação vem e a gente, meu Deus, que problemão, como é que a gente vai resolver isso? Que situação? A gente senta na mesa com meu pai e fala assim, calma, já vi isso, vai passar. Engraçado. É muito bom. E aí, essa semana a gente tava, né, falando de uma dessas questões, como é que a gente resolve, como é que cuida das pessoas. Vou lá em Maricá fazer um discipulado. Aí ele, tá vendo? Por isso que eu não queria que vocês fossem pastor. É porque, assim, ele já viveu e sabia como que seria. Sabia como seria. Que é. Então, ele falou isso, eu acredito, com um olhar de pai. Isso, porque meu pai, assim, pro meu irmão, acho que ele sonhava a vida militar. Eu acho que o sonho da vida do meu pai era essa. Porque a história dele, né? E pra mim, meu pai vem de uma geração que a filha mulher, eu acho que o sonho do meu pai era me guardar num potinho, assim, entendeu? Deixar ali só pra ser cuidada e tal. Então, eu vejo que não foi algo que ele planejou, que ninguém planejou. Mas eu penso que a simplicidade em Deus é irresistível, sabe? Quando essa voz dele vai te impulsionando. Não foi algo planejado. Tanto que, né, não abre mão. Vocês vão ter a carreira, vai estudar, vai fazer a faculdade. Assim, a gente fala assim, de ser pastor, mas tem
traz algo também de responsabilidade, Sim. né? De você vai enfrentar coisas, e era isso que ele, de repente, Gente, Era não isso. queria Privar, né? que Queria vocês... poupar. É porque as as pessoas pessoas não acham- quero que queria eles poupar. passem por isso, É. eu sei como que é. As pessoas Né? acham Não que é ruim, não é ruim, é um privilégio. Sim. Mas Mas as ele, pessoas como acham pai... é diferente, né? Privilégio, do que as pessoas acham que é um glamour, Isso. né? Não se iluda. Não, não é um glamour. Não é um glamour, é um uma preço. honra, É um preço a privilégio, se mas tem pagar, é um isso aí. privilégio, mas é um preço a se pagar. Sim. E é um preço que às vezes é difícil de você gerenciar, que não é mesmo de uma carreira Até a entonação profissional. muda. Tipo É assim, isso tá vendo aí. aquele ali, o Renan? Isso. Agora tá vendo aquele ali, o pastor Renan? Exatamente. É na contramão, né? Do que a forma que se constrói uma carreira. Exatamente. É diferente de construção de uma carreira que você vai galgando outros lugares, você dentro de uma empresa você sobe de cargo, ainda tem nível. isso. Por eles serem os filhos do pastor, que já estava na igreja, acha que é só por comodidade, porque já tá ali mesmo, vai ser pastor. Olha, quando a gente começou a ficar mais em evidência, muita gente falava isso. Ah, só a família do pastor que tá na frente. É, só porque é filho do pastor. Agora a família do pastor faz tudo. Sim. Então eram algumas questões, alguns levantes, assim. E eu já insegura, meus gigantes eram internos, né? Será que eu só tô pegando? Mas é difícil mesmo. E passa pela nossa cabeça exatamente isso. É. Né? Mas só que não é um glamour. Não é, ai meu Deus, agora como se a liderança fosse o lugar de ser servido. Sim. E é totalmente o contrário, né? O reino é de ponta cabeça, né? É, O maior é quem serve. Isso aí. E pra mim, cargo e função na igreja é serviço. Isso aí, exatamente. Então, e onde prova o coração, É. né? Eu lembro muito da ordenação, né, da reconhecimento da sua mãe. E você falando pra ela, né, que antes dela ser reconhecida ali, ela já era pastora de vocês em casa. Eu até me emociono falando, não, tá chorando. Porque eu lembro você falando, achei tão lindo você falando. E você falou assim, né, que agora todos nós éramos pastores, né? Acho que foi lindo. Aquele dia pra gente foi muito, assim... marcante. Marcante. O carinho de vocês honrando a sua mãe, você falando isso. Você já era, você sempre foi a nossa pastora. Hoje o que você está sendo para eles, eu já tenho em casa. Então eu já tinha. Então, assim, é só... E assim, eu amo muito a minha mãe, sabe? E meu pai é um homem incrível mesmo, assim. Eu gosto dessa verdade dele. Mas no ministério, o papel da minha mãe é impressionante também. E eu acho que minha mãe, ela me ensinou muito sobre gratidão. Minha mãe e minha avó também. A mãe da minha mãe, né, são pessoas muito gratas. Eu lembro minha avó contando a história dela. Eu vim de uma família, assim, de mulheres muito fortes em referência, sabe? E que minha avó me deixou um legado, assim, impressionante. O que ela ensinou de valores, de princípios, de família. E eu lembro que a minha avó contava assim, minha filha, quando eu casei com seu avô, eu fui a primeira casa da rua ter geladeira. Parece uma coisa tão assim, né? Quando eu casei com seu avô, minha filha, eu só comia filé mignon. Quando as crianças nasceram, eu só comia alcatra. Quando seu avô morreu, eu só comia salsicha. Minha avó ficou viva muito cedo, né? Minha avó ficou viva com 38 anos. Nossa. Com 3 filhos. E minha avó muito batalhadora, mas ela sempre falava assim, mas Deus nunca deixou faltar nada. Uma frase da minha avó era assim, Deus é muito meu amigo. Deus é muito meu amigo. Deus é muito meu amigo. E eu cresci ouvindo isso. Eu lembro que às vezes eu brigava com meu irmão. Alguém tava lembrando como era a Coca-Cola naquela época, não é tão antiga assim, mas eu lembro que a gente media copo, a dele tá mais cheio. Brigava por umas coisas assim. E o discurso da minha avó ficou na minha cabeça, não esqueço mais. Ela dizia, minha filha, você já agradeceu a Deus pela Coca-Cola, pela comida? Você agradeceu por você estar andando? Você agradeceu pela casa? Você já agradeceu por isso? Minha avó e minha mãe também tem muito isso. Sempre me treinaram muito nesse caminho da gratidão. Assim, sabe? De olhar as coisas com outros olhos, de dar um outro significado, um outro olhar. Então, a minha mãe, ela tem uma firmeza de caráter muito grande, sabe? Ela é muito, muito íntegra nas coisas, em tudo que ela faz. Então, eu acho que dentro de casa, ela sempre foi a pastora. Ali, dos nossos corações. Ela puxa a gente pra realidade, falamos a verdade na nossa cara, assim, que mais ninguém diz. Não compete. Não compete. Compete, não compete. Mas eu É acho que muito bom. isso é tão incrível, né? Às vezes eu dou uma dessas, não digo doideira, né? Mas eu faço isso lá em casa. Abraço a geladeira. Não é? E eu achando que colocava era um problema. Abraço e falo, Senhor, obrigado, porque assim, gente, são coisas simples que nos servem. E que se hoje falhar, a gente fica um pouco lascado. Renan, né? minha irmã lá da igreja, Sabrina, cegou a irmã de oração, aquela que me abençoa tanto, uma intercessora da minha vida. Aí eu tava conversando com uma outra irmã, que essa fofoca foi boa, né? A irmã falou assim, olha, Sabrina teve orando por mim, ela me abençoa tanto. Você acredita que ela agradeceu pelo chinelo
Eu nunca mais esqueci isso. Agora eu falo assim, olha, a gente não agradece pelo chinelo. Mas já pensou se não tem o chinelo? A falta que quer fazer? Andar na rua quente. Sem o chinelo. Agora eu fico, obrigada a Deus pelo meu chinelo. Mas são coisas tão simples que a gente às vezes perde a grandeza delas no nosso dia a dia, que nos servem tão bem, né? Um carro, né? Um automóvel, um Uber, seja o que for que você tem para se locomover, né? As coisas que você tem para vestir, as coisas que servem, a comida, enfim, né? Então, eu acredito que esse legado, né, que foi deixando da sua avó para sua mãe, né, da sua mãe para vocês, né, isso é tão legal de você se ver, porque as pessoas entendem que não é só, né, o estudo bíblico, né, uma formação teológica, algo que te legitimiza para você voar e decolar em Deus. Óbvio, isso faz parte. Com certeza tem o seu valor, mas Deus te ensina nas coisas simples, no dia a dia, na vida com Ele. Né? Porque naquela época em que Moisés andou com Deus, né? Tantas pessoas andaram com Deus, Davi andou com Deus, né? Enoque andou com Deus, o Deus do... Gente, essa história pra mim é melhor. Mas não tinha uma escola de teologia, não tinha um estudo bíblico, não tinha o quê? Tinha a vida de Deus na vida deles, né? Ensinando na prática diária o quanto eles eram importantes para aquele tempo e de repente nem eles se achavam assim. Né? Deus, será que eu estou fazendo algo que é relevante? Eles só estavam vivendo a vida naquele tempo para Deus, né? Se dedicaram e se devocionaram realmente para aquilo, né? Eu vou entregar meu coração em devoção para Deus, eu vou viver esse tempo. Vou estar nesse lugar, vou me dedicar a Deus. E mal sabiam eles que estavam construindo a base de uma grande história. Impressionante, né? É lindo. Da igreja. É semente, né? A gente... Isso. Fabíola tá aqui, ó. Uma vez eu tive uma experiência com ela. A gente tava no aniversário do sobrinho dela e ele resolveu fazer uma trilha, assim, um aniversário super diferente. A gente foi na trilha com as crianças e eu tô lá na trilha, porque eu gosto de natureza, mas eu não sou muito resistente fisicamente. Mas tava lá, empolgada, não sei o quê. Teve uma hora que a gente achou uma árvore centenária. Uma árvore. Gente, Eu não converso com árvore, gente. eu tava com ali mais curto. Não, aí a gente tava... Tinham vários adultos, assim, crianças, a gente foi dando a mão pro outro pra ver quantas pessoas eram necessárias pra envolver a árvore. Eu nunca vi uma árvore tão grande. Era uma coisa, assim, muito imponente, sabe? E eu tava olhando a árvore, tava do meu lado, ela falou assim, pensar que tudo isso começou com uma semente. Cara, aqui na minha cabeça. O reino de Deus, eu acho que é isso, sabe? A gente tá aqui pra lançar semente. Isso aí. Semeie pela manhã, semeie de tarde. A Bíblia fala, né? Você não sabe qual semente vai produzir. Então, não menospreze a semente. E o que Deus faz na nossa vida, a gente tá amadurecendo. A gente tem o tempo do amadurecimento. Eu tava lendo um livro que falava sobre a história de Pedro, do apóstolo Pedro. Eu gosto muito de biografia, assim, né? E aí o autor estava dizendo de uma semente que eles acharam e depois ficou muito tempo presa, perdida no solo, e aí depois a semente deu fruto, e enfim, ele estava resumindo, dizendo que Pedro foi uma semente que demorou a amadurecer, demorou a dar fruto, sabe? E ele foi contando, ele falou, mas Deus é tão paciente com o nosso processo. Eu penso que eu amo isso de Deus. Ele é paciente com o seu processo de amadurecimento, com o seu processo ali de crescimento. E Pedro me ensina muito, né? Porque eu penso que ele é uma figura da gente, da igreja. Ele representa muito esses nossos altos e baixos. E se você falar uma coisa maravilhosa, depois você fala uma bobagem, tá lá no nome, tá lá em seguida. É gente como a gente. Jesus está ali te corrigindo, te ensinando. Aí eu fico pensando assim, quando Pedro negou Jesus, e antes ele diz assim, Jesus conta o que ia acontecer, e Pedro fala, eu nunca. Eu nunca vou negar. Sim. Eu não acho que Pedro estava ensinando, eu acho que ele acreditava mesmo naquilo. Sabe? Ele realmente se via naquele lugar. Porque às vezes a gente não se conhece exatamente. A gente vai se conhecendo na prática. Mas Jesus tem tanta paciência. E quando ele nega, a Bíblia diz assim, e Jesus olhou pra ele, só que eu tenho vontade de chorar. Que eu fico imaginando esse olhar, sabe? E como que isso foi? Que esse olhar deve ter sido... Você lembra que você falou pra mim? E a Bíblia diz que Pedro ali, ele quebra, né? Mas eu fico vendo a trajetória de Pedro, dele sendo chamado, dele cortando a orelha do soldado, e dele em Atos, sabe? Explodindo, dormindo entre os soldados, com uma sentença de morte ali sobre ele. E eu olho pra ele, isso me dá tanta esperança. A semente está amadurecendo, né? Ela tá no seu tempo. Às vezes a gente não entende, assim, que não, com Deus é só sombra e água fresca. Eu não encontrei esse versículo ainda na Bíblia. Você pulou a parte que eles pescaram a noite
noite toda e não E não pegaram pegaram nada. Tá nada. lá também, Aqui, entendeu? E só pegaram alguma coisa quando Jesus estava no barco. Isso. Semana passada, a gente estava aqui com a sua mãe e ela deu um spoiler pra gente maravilhoso. Exatamente. Aproveitando que você falou de biografia, de gosta de ler. Isso aí. A gente já tá sabendo que você está nascendo um livro. Sim. Fala um pouquinho mais aí pra todo mundo saber já como é que está, como é que tá acontecendo. É um tudo. projeto antigo, assim, algo que sabe quando você sonha sem sonhar? Aham. Você fala, um dia. E eu comecei, assim, nas igrejas e comecei a receber algumas palavras nesse sentido, né? Do livro. E assim, eu sou muito tímida, né? Minha mãe, será que segredo? Não, não tem segredo, eu só não sou muito de falar, assim, né? Tenho às vezes vergonha, mas eu tenho tanto carinho pelo que, assim, tá nascendo, sabe? E às vezes eu olho e falo assim, ai, Deus, tem tanto livro maravilhoso, tá tão simples. Mas eu tenho pra mim que eu carrego essa mensagem, sabe? Assim, é um Deus que fala comigo no simples. E o meu coração tá queimando tanto, porque é um livro que tem um pedacinho do meu coração. O título dele, né, Aquieta Minha Alma, eu acho que é muita coisa que, assim, que envolve do que eu faço. Eu gosto muito de falar sobre emoções, eu sou psicóloga também, gosto de tratar, e eu penso até que muitos ministérios não vão pra frente porque suas emoções não estão em ordem, você não conseguiu botar isso no lugar e tal. Então, como que é gostoso a gente entender que tem instrução na Bíblia para que a gente aprenda a viver uma vida mais leve, para que a gente filtre os nossos pensamentos. Então, foi algo que foi nascendo, assim. São algumas meditações, às vezes rabisco de Bíblia que estava ali, eu fui organizando. E tem um pedacinho do meu coração ali, sabe? Então, eu tô com muita expectativa. Tá no forno? Tá no forno, mas eu acredito que não vai demorar muito. De repente, no final desse mês, no início do mês que vem. Eu acredito que no final desse mês já tá aí chegando. E meu coração tá muito quentinho. Então aguardem, Então, Aquieta Minha Alma, pastora Fernanda Duarte, Aquieta Minha Alma. Esse livro maravilhoso que vai vir. E a gente vai, com certeza, trazer você aqui de novo. Uma alegria. Pra lançar esse livro, né? A gente tem que fazer uma grande festa, né? Por favor. Vou ler, fazer um vai ser bom. estudo E e vir aqui. Eu espero que dentro dele tenha escrito a palavra árvore. Essa história da semente tá na Tá, então tá ótimo. tá na árvore, tá no livro. Pode cortar essa parte, assim, eu me constrangi um pouco aqui. Não. E você tem que aproveitar para comprar esse livro que vai sair em breve, junto também com o nosso cookie, da Limas Cookie. Fernanda, por favor. Se sujar o dente, eu limpo. Não tem problema. Porque Limas Cookie, gente, é uma delícia. É um cookie que tem patrocinado a gente aqui, né? Com essas delícias. Eu já comi 3, Esse vou aqui pedir o primeiro. tem de Nutella, tem de limão, tem de coco. E é muito gostoso. Então, aqui nos nossos comentários, se eu não me engano, tem aí na nossa descrição o Instagram para você seguir, fazer a sua encomenda, né? Ou então só compartilhar. Você não tem dinheiro agora para comprar, tudo bem. Mas segue lá, dá uma força, Cardápio curte, de compartilha. Páscoa, né? Cardápio de Páscoa é muito bom. Então faça isso, porque tá uma delícia aqui enquanto a gente tá conversando, esse cheirinho que tá vindo pra cá, tá? Mas aí é bom que você encomenda também pra ler, junto com o livro da pastora Fernanda, que vai chegar aí em breve, vai ser lindo demais. Amém. Amém. Coisa boa. Minha amiga, fala pra mim uma coisa, assim, né? Eu lembro, assim, eu sei que você não é a primeira, né, pastora que teve na Nova Vida como denominação. Mas durante um bom tempo você foi entre aspas, a última a ser ordenada como pastora depois de um bom tempo que vieram outras pastoras. Né? Como foi pra você se sentir, assim, no meio de um universo que eu sei que é bem masculino, né? E é o homem que tá falando, e eu sei disso, né? Pastora da Nova Vida, assim, pra você foi em algum momento foi difícil, como mulher, pensar como mulher nesse lugar? Eu penso que, assim, eu lembro, uma vez eu tava preparando uma pregação e era uma coisa meio robotizada, eu tava sendo construída, e tô até hoje, né, nesse lugar de dependência. Uma vez eu peguei uma pregação aleatória na internet, eu ia fazer uma pregação, e aí eu botei pra rodar e o pastor começou assim: irmãos, eu tenho um assunto muito polêmico, né, uma questão que é muito pesada. Mas é que é isso, a mulher deve aprender em silêncio, ela não deve falar na igreja. Aí eu, meu Deus, você tá falando comigo? Eu já terminei de pregar assim, vi gente chorando, falando: pastora, você fala comigo e toca muito meu coração, mas aqui eu não consigo entender isso. E ó, eu já peguei pra separar, estudar esse versículo, e eu ficava: Deus, eu não quero errar, sabe? Eu não tenho intenção nenhuma de estar num lugar que o Senhor não me queira. E um dia eu tava vendo até o John Bevere, não sei se é assim, pronuncia o sobrenome dele, mas ele falou assim: calar a voz da mulher na igreja é a mesmo que silenciar a voz da mãe na família.
aquilo entrou, assim, no meu coração. E eu entendo muito, assim, esse lugar. E eu não tenho uma resistência no sentido, mulher não está competindo com homem, sabe? Eu estou debaixo da liderança de muitos homens incríveis, assim. O meu marido é meu pastor, né? Eu estou debaixo da liderança dele. Meu pai, meu irmão, meu bispo, todo mundo. Não, falta pastor. Então, eu entendo muito esse lugar e peço que o Espírito Santo continue construindo isso dentro de mim. Mas isso já foi questão pra mim, de assim, então, será que vou? Porque eu tenho muito isso, né? Já falei assim, eu questiono muitas coisas, olho muito pra dentro de mim, mas eu fui entendendo, assim, que o lugar que Deus tem pra você, não é um versus o outro, sabe? Mas existe uma mensagem que Deus confiou a você, e aí a gente vai estudando, né? Tentando entender esses textos e trazendo tudo isso, e o Espírito Santo vai impulsionando, e eu vejo que muitas mulheres me procuram, e às vezes falam sobre isso, sobre essa voz, assim. E uma vez eu falei uma coisa pra mim muito simples, eu falei, eu amo ser mulher. Eu amo ser mulher. E alguém me falou chocada. Meu Deus, alguém? Porque tem muito, hoje, uma ideologia muito forte, né? De que, é um lugar de menos privilégio e tal. Não quero ser polêmica, que eu tô sentindo que eu tô no assunto. Não. Mas, assim, quando você é curada de que você não tá competindo com ninguém, sabe? Você tem um lugar que Deus confiou a você. É isso. E tá tudo bem você tá debaixo da missão de outras pessoas e ter essa liderança, isso te protege, assim, te traz muita segurança. Mas eu tive o privilégio também de ter homens que eu respeito muito me cercando, sabe? Homens que eu admiro e que me traz segurança de ser liderada por eles. Então, isso não me gera crise nenhuma. Eu entendo o meu lugar. Eu acho que Deus ainda está trabalhando muito. Agora, especificamente, assim, na Nova Vida, eu lembro que quando eu entrei, eu ficava assim, era um ambiente de muitos homens. E eu, uma mulher nova, né? Então, eu ficava, qual que é o meu lugar aqui? Mas eu preciso dizer, assim, que dos pastores, eu sempre fui muito bem recebida. Muito bem acolhida, assim. Eu não me lembro de algum momento que alguém tenha me deixado desconfortável por ser mulher. Muito pelo contrário, assim. Eu sempre me senti muito cuidada pelos pastores aqui da denominação, sabe? Sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, sempre com muito cuidado. Então, a palavra que eu tenho, assim, é essa. No ambiente, gerou essas crises, assim, minhas, sabe? O papel da mulher na igreja, algo que tem um monte de debate até hoje, né? Sim. Muita gente vai conversar sobre isso, discutir sobre isso e tal. O Espírito Santo vai me confortando muito nesse lugar, sabe? E eu também entendo a necessidade de você estar sendo liderada, de você estar debaixo de alguém, assim, que vai te conduzindo. Como eu falei, eu sou muito emoção, né? Então, às vezes, alguém puxando a gente para esse outro lugar. Mas no ambiente, ainda que tenha sido muitas vezes, eu falei assim, qual que é o meu lugar aqui? Quem sou eu aqui? Eu sempre fui muito bem acolhida. E isso, assim, foi um carinho de Deus comigo, sabe? Com os pastores aqui da igreja, eu sempre me senti cuidada. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Não, e é até bom você expor isso, porque acaba quebrando alguns tabus, porque realmente não é demagogia, né, que nós colocamos esse nome, tipo, família da fé. Né, mas a gente se sente realmente, e pelo menos eu me sinto realmente numa família, né, e parece, como eu falei até pra sua mãe, né, parece que eu tô ouvindo minha mãe, eu tenho um carinho pela sua mãe, como se fosse o carinho que eu tenho com a minha mãe, né, um respeito pelo seu pai, a mesma coisa que a gente vai aprendendo a olhar esses lugares. A gente estava com um apóstolo naquele sábado lá no sítio, ele falou isso lá em São Paulo. Que isso mexeu muito com ele, porque ele olhava e via todo mundo se cumprimentando, se abraçando, ele falou assim, eu vi que vocês tinham um respeito um pelo outro, admiração pelo outro. E é tão natural, assim, pra gente, que a gente nem imagina que tá... Ainda mais carioca, né? Ainda mais o carioca, né? Que o carioca é bem... Caloroso. E a gente fica com essa admiração, e muita gente, às vezes, cria esse tabu, né? Mas... por quê? Por que ela, né? E por que mulher? E por que pastora? E etc. Não tem nada disso, tá, gente? Pra vocês, né, acabarem com esse estigma de uma vez por todas. Existe realmente esse carinho, né? Esse lugar de abraço, esse lugar onde você é respeitada também, né? Eu acho que isso te traz segurança. Eu acho que... E também tem diferença, né? Você acreditar no que Deus tem para sua vida. E aí foi o que a gente estava falando aqui desde o início. É o lugar que a gente tem nele. Sim. O que vai acontecer, o que ele vai fazer através disso, a gente não sabe. Ele não vem, a gente não vem com... olha só, em 2023 você vai ser ordenada. Não é isso. Não. Você não vem assim, com todos os passos. Não. É você estar nele
e deixar ele conduzir a sua vida. E aí Isso. ele vai te colocando nesses lugares. E na dependência até hoje, porque assim, eu creio que a mulher, é óbvio que não tem uma regra, né, cada um de um jeito, mas ela tem demandas um pouco diferentes da dos homens, né, às vezes o que mais pesa pra mim de ir em algum lugar é os filhos, né, às vezes deixar é difícil, e a gente vai pedindo a Deus esse equilíbrio pra você deixar com moderação, sabendo onde você vai dizer sim, onde você vai dizer não. Saber se eu vou estar numa reunião, se eu vou estar na praia. Isso. A Joyce Meyer também, eu aprendi algumas coisas assim com ela que eu acho que ela traz... Joycinha. Ouve tanto que fica íntimo, né? Outro dia eu tava na praia ouvindo o Vivi também, entendeu? Parte dela. Eu vou tanto show de Vivi. Mas assim... Ela estava dizendo, quando Deus começa a te usar e você começa a estar no ministério, você começa a fluir em Deus, a primeira coisa que você tem que aprender é dizer não. Porque as pessoas vão começar a pedir coisas de você porque Deus está fazendo. E se você faz tudo o que as pessoas pedem, você está dizendo não para o que Deus realmente quer. E você está se desgastando com coisas que Ele não está pedindo você para fazer. Então você precisa, se você diz sim para tudo que te solicitam, você está dizendo não para Deus. E aí aquilo foi me levando para esse lugar. Então, às vezes eu acho que até traz uma identificação grande com as mulheres. As questões de casa. Às vezes eu fico, gente, estudei um texto tão grande. E quando eu falei que eu briguei com meu marido, que eu perdi a paciência com as crianças, a pessoa vem no final chorando. Ai, você me abençoa tanto. Eu falei, sério? E é engraçado que assim, isso serve pro geral, né? Não só pra mulher. Às vezes, porque nós temos os nossos sonhos. Mas você entender que não é mais você que vive aqui, Cristo vive através de você, é estar disposta a abrir mão disso e viver o que Deus tem para você. E as mulheres eram extremamente ativas no ministério de Jesus, né? Muita gente tem um sonho de ser pastor, de ser pastora, ou de ser um médico, uma médica, mas às vezes não é o que Deus tem para você. Então, estar nele te leva para esse lugar. Isso. E você começa a amar. Se é o que ele tem para você, você vai chegar lá porque ele quer. Porque é o plano dele, porque faz parte do plano que ele tem pra você. Não são pelos seus méritos, não são porque você tá se esforçando, porque não você se esforça. Já é o plano que ele tem pra você. E você sabe que Deus me curou muito nisso também, Edilene, porque como eu era insegura, e assim, eu lembro que na minha juventude tinha teatro, louvor, dança, e eu não sou muito artística em nada disso, né? Nada você disso. Não canta? Mal a beça. Cantar eu canto. Só não canto no tom. Cantar eu canto. Só não canto afinado. Mas assim, eu me lembro que durante muito tempo eu falava assim, ai, se eu tivesse aquilo, se eu soubesse fazer o que o fulano faz. Eu amo tanto a Deus, não sei fazer nada, não sirvo pra nada, não tenho lugar na igreja. Qual é o meu chamado? Olha, eu já tive crises monstruosas, assim, com isso. Assim, mas eu vou te falar que eu acredito que muita gente que tá até assistindo a gente... Eu vou te falar que eu já tive, e assim, eu tenho que me policiar pra não voltar pra essas crises, mesmo sabendo de alguma forma. Sabe um remédio? Porque a palavra de Deus é remédio, né? Aleluia, você quer um remédio pra dormir? Que foi pra mim o Salmo 1º. Quando diz assim, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Vai ter a ver com a árvore, vai. Tem. Versículo 3. É como árvore plantada. Eu acho que a irmã precisa mudar o nome do livro. Amiga, vamos plantar árvore. Vamos juntos. Qual é o nome do livro? Deus agradece. E eu acho que se não sentar na roda, né? Eu vejo que é assim, a voz de Deus está acima de qualquer outra voz. É assim que esse versículo soa pra mim. E diz, vai ser como árvore. Plantada. Ela vai voltar a ficar contemplando a paisagem. Olha a árvore, Fabiola. Olha. E diz assim, no devido tempo, dá o seu fruto. Ó, eu circulei esse seu na minha Bíblia. Porque eu tô aqui rindo, mas eu amo essa analogia da árvore também. Mas pra mim foi assim, virou uma chave. Eu não posso dar o seu fruto. Eu não posso querer ser o que Edilene é. Eu não tenho... Deus não me criou pra isso, sabe? Eu não tenho esse propósito. Eu só posso dar... E quando eu entendi assim, eu só posso ser a Fernanda mais frutífera que eu puder ser. E se Deus me criou pra dar banana, todo mundo gosta de banana? Não. Mas tá tudo bem. Talvez Deus tenha criado você pra dar maçã. Todo mundo gosta de maçã? Não também. Mas vai ter gente que vai gostar. Então eu penso... E isso foi pra mim assim, tá bom. Eu só posso... E volta e meia eu me levo pra esse lugar. Eu fui pregar, já falei dessa crise para adolescente, que eu achava que não tem jeito. Aí me chamaram, acho que foi até aqui de Jacarepaguá. Aí eu cheguei lá, o pessoal, olha, foi no último dia. O pastor falando de tal veio aqui, foi assim, 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 assado. O outro não sei o que, agora a gente vai encerrar com você, eu tô muito empolgada. Eu... As pessoas não sabem que fazer isso com a gente. É terrível. Eu falei assim, meu Deus, será que a palavra era essa? Não, eu fiz um momento de oração, de clamor. Aí eu falei assim, Fernanda,
só seja Fernanda. Aham. Mais frutífera que você puder ser. O pastor falando de tal é uma bênção, mas Deus deu aquela palavra pra ele. É isso. O que Deus deu pra você? Todo mundo vai gostar? Não. Mas aí eu acho, Mas o que eu que Deus acho chamou isso pra dar? bonito também, porque mostra, ao mesmo tempo que parece que a gente fica meio inseguro, né? Mas mostra uma dependência. Tipo, É. Deus, se não for o Senhor, eu não sei o que vai sair daqui. Além da dependência, né, mostra de fato que a gente está querendo, de fato, permanecer na identidade que Cristo nos formou. Isso. Né? É Porque isso. quando vem dele, flui, né? Você, Eu lembro de uma pregação às vezes da- não preparou nem nada, tá ali. É. Eu lembro de É o uma que já pregação da... é o seu devocional. É. Que deixou Sim, você ontem. exatamente. Sim. Eu lembro de uma pregação da Helena Tanuri que ficou anos ecoando no meu coração, né? Tem várias delas também que eu ouço, que eu amo muito. E ela falando exatamente isso. Às vezes, Deus te criou garfo, não é pra você ser faca, não é pra você ser prato, É, não é isso pra aí. você ser copo, né? Porque se o copo quiser ser prato, imagina, né? E se o prato quiser E ser se copo? só tivesse prato? E se sem só- graça? Exatamente. Então, todos eles complementam Isso. a refeição. E assim, isso é igreja, né? E parece simples, mas isso é uma cura quando você Aham. entende, porque sai um peso dos seus ombros, Porque assim, você de se cobra muito. você só coisas pode que- ser a Fernanda, mais Isso aí. frutífera que Deus criou pra si, assim, isso pra mim foi libertador, sabe? Uhum. E eu comecei a amar o que Deus tinha pra mim, porque eu não amava. Meu marido, né, hoje ele também, Deus mudou na vida dele, mas quando eu conheci ele, era muito na área da música. Sim. Eu achava que eu tinha que ser boa na música. Eu tô contando rindo que eu canto mal, mas isso já me fez sofrer, porque eu falava, Aham. eu não vou ajudar o meu marido no ministério dele, eu não vou completar ele naquilo ali. Porque a gente acha que tem que completar alguma coisa, tem que sair. E aí eu ficava, poxa, fulano canta tão bem, ciclano canta tão bem. Até que um dia eu comecei, eu acho que é naquela mulher que sentou do meu lado, naquela igreja, aquela moça, e falou isso pra mim. Quando eu falei assim, eu nasci pra fazer isso, porque ali me curou de assim, eu amo o que Deus tem pra mim. E eu só quero amar o que Deus tem pra mim. E o que Deus tem pra você é lindo, eu honro, eu admiro, eu respeito. Isso. Me edifica, me abençoa. Mas eu só quero fazer o que Deus tem Mas pra não mim. quero estar nesse nada. lugar, porque esse lugar não me Não cabe. é Essa meu. roupa não me cabe. Isso aí. Não cabe em mim. Se for pra fazer, eu prefiro te chamar. Vem. É, isso aí. Igreja, Isso, você falou. isso aí. Né? Porque um depende do outro, um precisa Perfeito. do outro. Eu acho não, Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso que Ele fez isso. Sim. Né? Cada um com a sua especialidade, com a sua particularidade, justamente para que nós precisássemos um dos outros. Isso é lindo, né? Né? Porque se né, esse um só foi Jesus, né? que- Suficiente, Ele, só ele. Ele é exatamente, suficiente. ele é o perfeito, né? Ele é maravilhoso, mas só que entre nós, né, aquilo que me falta, né, É o não, que não a é me gente fala, falta. nós somos completos em Deus e compartilhamos Isso aí. essa plenitude que vem dele. Mas não é o que me falta, mas aquilo que eu não sei fazer, alguém sabe. Né? Porque Então, você não isso tem vai- a habilidade, Isso aí. tem outra pessoa. E aí a Isso. gente vai se encaixando. Exatamente nesse lugar. Eu ia entrar Ai, no outro coisa assunto, mas aí ia ser gabinete de psicóloga, não dá não. boa. Ah, não? não. Vai, entra. Não dá, né? Não tem... Eu ia falar de casamento, mas não dá. Vambora. É, Não vamos, dá, não, vamos gente, falar. não dá. Poxa Próximo vida. podcast. Aí a gente traz o Paulo Vitor. Ih, vai ser ótimo. Ih, coisa vamos lá. boa, então tá. Amiga, que bom que você tá aqui com a gente, que você esteve aqui com a gente, né? Pra você que vai ficar em casa, ela vai ficar mais um pouquinho com a gente. Mas nesse momento a gente quer te agradecer, né? Pelo privilégio de tudo isso que você tem aí dentro, pelo seu coração, pela sua devoção a Deus, o quanto isso é notório, Verdade. né? Enquanto você fala, no seu olhar brilha quando você fala de Jesus. É verdade. Né, quando você fala da palavra, quando você fala da igreja, né, seus olhos saltam, não? Então a gente percebe que é verdade, né, o quanto você ama a Jesus. E que privilégio estar nessa mesa com você. Né, a gente sabe que pode contar com você, você é uma pessoa que a gente admira de longe e de perto, né, e como é bom agora a gente poder compartilhar isso na internet aqui com todo mundo. Obrigado pelo As convite. pessoas conhecerem um pouquinho você melhor. E eu queria te fazer um desafio. Você olhar para aquela câmera ali, falar com quem está em casa te assistindo. E eu quero que você inclua a árvore no seu discurso. Tem Olha que só. falar. Deixa eu explicar. Tô brincando, Você faça o que consegue. Deus quiser que tu faça. Eu quero dizer pra você que aquilo que Deus colocou na sua vida é incrível. Que às vezes a nossa visão é tão deturpada por tantas coisas que estão ao nosso redor. E a gente perde o nosso olhar, o nosso alvo do que é essência, do que é simples e que é profundo e que te sustenta, que são as suas raízes. Isso aí, Que garoto. vai sustentar tudo aquilo, sabe? Que Deus tem pra você. Ele
Ali a gente é como esse jardim. Deixa ele tirar as raízes, as ervazinhas daninhas ali que tem que tirar. Deixa ele limpar. Deixa ele te podar. Porque a prova do amor de Deus por nós não está na ausência de problemas. A prova do amor de Deus por nós está na presença. Que nunca nos abandona. E a Bíblia diz que aquele que dá frutos, ele poda. Né? Então deixa ele cuidar de você. Deixa ele podar você. Deixa ele tratar você. Porque eu tenho certeza que o que ele tem para você é uma bênção para você e para aqueles que te cercam. Você não faz ideia, porque ele é o Deus do infinitamente mais. Só se coloque na posição. O seu coração é tudo que Deus quer. E se a sua resposta para ele for, o Senhor me tens, se prepare para o que ele tem para você, porque é incrível. Amém. Uau, que coisa boa. Gente, pra gente é um privilégio quando nós estamos aqui e receber tantas pessoas de Deus, né, e compartilhar e ouvir, né? Como eu falei aqui, vocês já ouviram, perceberam. Eu queria estar aqui com o meu bloquinho de anotação, mas é só ouvir e rever e ouvir novamente e compartilhar para todas as pessoas que você quiser e puder, né? Esses podcasts que estão aqui no nosso canal, ou esse de hoje que está sendo incrível, né? Maravilhoso, o quanto de vida de Deus está fluindo desse lugar, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, seu ministério, sua casa, sua família. Isso é maravilhoso, que bom. E que você possa ser uma árvore frutífera. Frutífera. Com seu fruto. Não fica tentando dar o fruto dos outros. Isso aí. Privilégio, amor. Muito obrigada. Obrigada por esse momento, por essa mesa. Eu amo vocês. Amo ser igreja com vocês. Também. Bom a gente fazer isso juntos. É verdade. De tanto tempo, verdade. Gente, Deus abençoe você. Um beijo. Vida na Vida, o melhor podcast da sua vida. Tchau. Tchau, tchau.